Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Amém. Vou falar meus queridos porque temos alguns homens, né, gente? Podem se sentar. Que alegria estar com vocês nessa noite. Sabemos que o Senhor preparou esse tempo. Às vezes a gente pensa que a gente é que faz planos, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a palavra de Deus diz que a resposta certa dos lábios, essa vem do Senhor. Então, bendito seja Deus porque você veio e porque o Senhor tem um propósito quando Ele reúne o seu povo. Ele sempre tem um propósito. E a nossa personagem é essa que está aí no telão, Débora. Débora. Vocês já abriram a Bíblia em Juízes capítulo 4? Então permaneçam aí, nós vamos ler. Eu não sei se o pessoal da mídia dá para trocar a versão. Eu estou com a NVT, a nova versão transformadora. Aliás, se você tem um pouco de dificuldade com a leitura das Escrituras Sagradas, eu indico a NVT, a nova versão transformadora. Ela tem uma linguagem muito acessível, vai facilitar enormemente. A última vez que eu li a Bíblia toda, eu li a NVT, e é tão interessante como vem uns insights novos assim. A gente tem que fazer tudo para facilitar a nossa leitura bíblica, a nossa compreensão das Escrituras Sagradas, porque isso é fundamental para o nosso crescimento e para nós nos mantermos firmes em dias tão desafiadores. Então essa versão é uma versão que eu tenho certeza que vocês vai facilitar a sua compreensão das Escrituras. A partir do verso 1 de Juízes 4, o texto diz assim: Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então, o povo pediu socorro ao Senhor. Só uma pequena pausa aí. O livro de Juízes, gente, é um dos livros mais tristes da Bíblia. Porque quando você vai lendo o livro de Juízes, você vai vendo a repetição de uma história. O povo se afasta de Deus, vai para os ídolos, a idolatria cresce no meio do povo de Deus, os costumes, a obediência ao Senhor é relativizada, o povo se torna rebelde contra Deus. Então Deus retira a sua bênção. E os inimigos avançam e prosperam contra Israel. Quando eles estão sofrendo dura opressão, aí eles se lembram do Senhor. Se voltam para o Senhor, se arrependem dos seus pecados e pedem perdão ao Senhor. Aí o Senhor dá grande livramento. Daqui a pouco o que eles fazem? Volta de novo para os ídolos. Por isso é um livro muito triste. Porque nós deveríamos aprender as lições com os nossos erros. E o livro de Juízes inteiro é isso, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Se aproxima de Deus, se afasta de Deus, se aproxima de Deus, se afasta de Deus. E nesse período aqui, o povo estava afastado de Deus. Começa aí o texto falando, né? Voltaram a fazer o que era mal. A partir do verso 4, quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Tem umas pessoas que dizem que a Bíblia é machista, né? Quem diz que a Bíblia é machista não leu a Bíblia. Porque aqui está dizendo claramente que Deus entregou a palavra profética, o conselho e o governo para uma mulher. Não era pela ausência de um homem, porque ela era casada com Lapidote. E Deus levantou Débora. E em nenhum capítulo aqui fala que ela foi rebelde contra seu marido. Ela obedeceu ao Senhor. E certamente, algumas mulheres de vez em quando chegam perto de mim e dizem: Helena, eu tenho um chamado, mas meu marido não me libera, meu marido não me autoriza, meu marido não me abençoa. Então fica quietinha no seu canto, se submeta ao seu marido. Quer ser uma bênção? Começa sendo uma bênção para o seu marido. Começa sendo uma bênção para a sua casa. Porque se Deus realmente tem um chamado para você, Ele vai inclinar o coração do seu marido. Ou vai remover ele.
Você lembra a história de Nabal e Abigail? Pois é. Então, se tem um homem duro que se opõe a Deus, ruim para ele. Mas aí é entre cabeça, é cabeça com cabeça, entendeu? É o homem e Deus. Então, Deus não respalda a rebelião, gente. Eu só estou pregando a palavra de Deus porque o meu marido exerce sobre a minha vida a liderança gentil de Cristo. Ele me ama como Cristo ama a igreja, ele tem obedecido à voz do Senhor, e ele me autoriza, ele me abençoa, ele impõe as mãos sobre mim e me libera para eu cumprir o chamado que Deus deu. Então não é o meu chamado, é o nosso chamado. Eu posso ser a pessoa que mais se destaca, aparentemente, mas certamente, vocês podem ter certeza, eu não estaria desempenhando a função que eu estou se eu não tivesse sobre mim uma liderança gentil. Aí a gente já entende que ela era uma mulher casada. Profetiza. Quem que era profetisa? Aquela que carregava a voz do Senhor. Gente, isso é muito sério. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Olha, mais uma característica interessante sobre Débora. Ela não atendia as pessoas dentro de uma tenda. Olha a sabedoria dela. Ela se assentava debaixo de uma palmeira onde todo mundo passava e via ela dando conselho. Ela não fazia as coisas às escondidas. Ela protegia a família dela quando ela fazia todas as coisas às claras. Ninguém ia poder falar nada de Débora, pensar nada mal de Débora. Gente, é muito importante nós vivermos uma vida reta e fugirmos da aparência do mal. O Senhor diz a gente evitar até a aparência do mal. E Débora se assentava debaixo de uma palmeira. Todo mundo que estava passando ali estava vendo Débora trabalhando e dando o seu conselho e julgando as questões. Então ela tinha um respaldo divino sobre ela para ela exercer essa autoridade. Amém? Certo dia, verso 6, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Sísera comandante do exército de Jabim. Isso é a palavra de Deus na boca de Débora. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quisson. Ali eu os entregarei em suas mãos. Débora está liberando uma ordem de Deus para Baraque, o comandante do exército de Israel. Verso 8, Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Será que ele falou isso simplesmente porque Débora era uma mulher qualquer? Muito raramente, gente, um homem, né, inserido nessa cultura iria pedir isso a uma mulher. O que caracteriza aqui? Que ele não tinha dúvidas que Débora carregava uma autoridade, um poder que não era só pela sua feminilidade. Era Deus que ela carregava. Era o conselho de Deus, a ordem de Deus, a voz de Deus. Por isso o texto disse para a gente que ela era profetisa. Profetizar, gente, não é só quando o Senhor toma uma pessoa, quando ele tomou Débora aqui agora. O Senhor manda te dizer isso, 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 isso. Mas profetizar é dizer a verdade. Profetizar é falar o que é o certo, o justo. Por isso ela julgava as causas, as demandas do povo de Israel. Às vezes a gente pensa que a palavra, que Deus só vai nos usar, nos entregando uma palavra sobre o nosso futuro, ou nos dando uma ordem expressa. Não, muitas vezes a profecia vem através de um conselho sábio. Um conselho que vem pela palavra e pela verdade do próprio Deus. E por isso mesmo ele disse: se você não for, eu não vou não. Aí a gente lembra de Moisés, né?
Se a sua presença não for comigo, eu também não vou subir desse lugar. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi para com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, 10.000 guerreiros subiram com ele, Débora também o acompanhou. E aí começa a descrever a batalha e entra outra mulher em cena, que eu sou fã dela, Jael. Jael, casca grossa. Mas enfim, hoje nós estamos focados em Débora. Por que será que Débora falou com ele assim: olha, bom, eu vou com você, mas saiba que o Senhor vai entregar nas mãos de uma mulher. O Senhor não falou ele não falou para Débora ir junto. Mas eles estavam tão temerosos, que nem a palavra do Senhor na boca dela garantia ele. Não, então, já que eu não quero só a palavra do Senhor, eu quero a presença do Senhor, então você vai comigo. Mas por que ele mesmo não invocou a presença do Senhor? Por isso ela fala para ele assim: olha, eu vou com você, mas olha, vai entendendo que Deus vai entregar. E eu acredito que, o texto não é claro quanto a isso, mas eu acredito que Baraque deve ter pensado assim: Deus vai entregar a vitória para ela. Mal sabia ele que entrar outra mulher em cena. E é tão interessante quando a gente vê também Jael em cena. Você com certeza já leu essa história, mas Jael habitava em tendas, e Jael, quando começa a acontecer a batalha, os carros de Jabim começam a atolar, cai uma chuva muito forte, os carros começam a atolar e eles vencem a batalha, aquela primeira batalha, e Sísera, que era o comandante do exército de Jabim, foge e entra na tenda de Jael. Jael pega e chama: não, pode entrar, meu senhor, pode entrar, deita, eu quero água, eu vou te dar leite. E ele deita e dorme. Quando ele dorme, ela pega uma estaca e um martelo e encrava na cabeça dele. Ela mata o comandante do exército inimigo. E quando um exército perde o seu comandante, toda a estratégia fica fragilizada. E Israel continua avançando em outras batalhas até que eles ganham e se veem livres do domínio do rei cananeu Jabim. E me chama a atenção essas duas mulheres extraordinárias. A autoridade e a presença de Deus, a palavra, o conselho que Débora carregava nos seus lábios. E o fato de Deus ter convocado uma outra mulher para subjugar o comandante do exército inimigo. E tem uma característica em Jael: ela não usou nenhuma arma nova. O que você precisa para estender uma tenda, gente? Estaca e martelo. Não é assim que a tenda é esticada? Você estica as cordas da tenda, enfia a estaca na terra, bate o martelo na terra e isso mantém fixadas. Ela não usou nenhuma arma que Jabim usava, que Sísera usava, que Baraque usava. Ela usou algo da casa dela. Alguma coisa que ela já estava acostumada a usar. Como Davi usou uma funda e uma pedra. Alguma coisa que era familiar para ele, que ele dominava muito bem. Não foi a armadura de Saul. Foi a pedra e a funda com a qual ele espantava os lobos que queriam atacar o rebanho. Deus quer usar as suas armas, mulher. Deus quer usar aquilo que Ele te entregou. E muitas vezes nós menosprezamos as nossas armas. Nós nos acovardamos. Ah, mas o que eu vou fazer com uma estaca com martelo? Ah, o que eu vou fazer com saber cozinhar? O que eu vou fazer com saber fazer unhas e cabelo? De que vale eu decorar? Não subestime aquilo que Deus te entregou. Hoje a gente está vivendo um tempo em que as pessoas buscam muito o seu propósito. Qual que é o seu propósito para mim, Senhor? Qual que é o seu propósito para mim? Senhor, qual que é o seu propósito? Fala comigo, Senhor. Gente, isso é tão óbvio. Deus criou a mulher de um jeito... Quando na origem da palavra auxiliadora, significa resposta, solução.
Auxiliadora não é de segunda categoria, sabe? Como a gente acredita que é na nossa tradução. A mesma palavra para definir a mulher na criação, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, é a mesma palavra que define o próprio Deus no Salmo 46. O Senhor é o meu auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. É a mesma palavra no original. Então não é de segunda categoria, porque não pode ser de segunda categoria a palavra que Deus usa para definir a mulher, uma palavra que é usada para definir Ele mesmo. Então a mulher foi feita por Deus para ser solução, para ser resposta, para levar socorro. E quando nós não ocupamos este lugar, nós ocupamos o lugar da confusão. Deus nos deu muitas palavras para encorajarmos, para aconselharmos, para consolarmos, para ensinarmos a próxima geração. Vocês já perceberam que 99,9% das professoras de educação infantil são mulheres? As mulheres têm essa capacidade do ensino, do conselho. Mas aí, quando a gente não dispõe nas mãos de Deus aquilo que Ele nos entregou para aliviar problemas, para ser solução de problemas, o diabo não desperdiça potencial. E aí a gente se envolve com essas muitas palavras que Deus nos deu para a maledicência, a fofoca, revirar a vida dos outros, levar e trazer notícia ruim, murmurar, responder mal. O Senhor não nos chamou para isso, queridos. O Senhor nos chamou para ser solução. E como que nós seremos solução? Você tem alguma coisa que pode ser oferecida na hora que a necessidade aparece. Esse que é o cumprimento do nosso propósito. O nosso propósito primeiro é fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi essa a ordem que Jesus deu para a gente. Agora que vocês entenderam o que eu vim fazer, ide por todo mundo. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo não é apenas pregar o Evangelho e entregar folhetos. Fazer discípulos é ensinar as pessoas, é ser exemplo para as pessoas, é acompanhar as pessoas, é ser o reflexo de Cristo na vida delas. Isso é fazer discípulos. E como que a gente faz discípulos? Nos apresentando para revelar Cristo àqueles que ainda não o conhecem, na nossa maneira de viver. Então, um exemplo simples. Você sabe que uma pessoa está doente. E você sabe fazer uma comida adequada, saudável. E você fala, puxa, fulana está doente, né? Que pena. Ô Senhor, qual que é o meu propósito? Você sabe fazer uma comida saudável, adequada, você sabe que vai cooperar com a cura daquela pessoa? Tá aí o seu propósito. É o encontro da necessidade com aquilo que você pode suprir. Isso é o cumprimento do propósito. Não é ficar pensando, ai, Deus vai me levantar, Deus vai me dar microfone, Deus vai me fazer profetizar. Gente, não. Normalmente, o pano de fundo para esse tipo de ambição é a vaidade, o orgulho, o desejo de ser percebida, o desejo de ser seguido, muitos seguidores no Instagram. Ô, gente, não vale nada. Se não for para a glória do Senhor, isso não vale nada. Se a gente não pode ser útil nos bastidores, quando ninguém está nos enxergando, como é que nós vamos ser úteis diante de grandes pessoas? Isso é hipocrisia. A gente fala, eu quero ir para a África. Glória a Deus, você quer ir para a África? Bendito seja Deus. Começa a ser uma bênção na sua casa. Começa a servir os seus vizinhos que não são crentes. O evangelho pode ser pregado na sua rua. Não precisa ir para a África para pregar o evangelho, não. Tem gente que está morrendo e indo para o inferno na sua rua. Às vezes a gente acredita que fazer a obra de Deus... Gente, via de regra, quando a gente dá uma sondada no nosso coração e deixa o Senhor julgar a sonda dele lá dentro, a gente descobre que no final das contas, a gente quer ganhar uma patente para ser visto e apreciado pelos homens. E depois a gente vem para a casa do Senhor e canta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Aí pega a foto no Instagram. E que diminua eu. Ô, gente, todo tempo a gente tem que pedir o Espírito Santo para colocar a sonda no nosso coração. A Dev Tarius foi uma líder que eu tive o privilégio de aprender muito dela. E ela sempre falava: Helena, todo ano você tem que começar o ano perguntando: por que eu faço as coisas que eu faço do jeito que eu faço? Porque é muito fácil a gente se desviar do nosso propósito em nome de construir o nosso próprio nome. Que o nosso nome morra com o nosso corpo. E como diz a canção, que o de Cristo permaneça em tudo. Em nome de Jesus. A gente olha para Débora, essa mulher que se levantou com a palavra do Senhor. Mais do que ser aquela que julgava as causas, mais do que ser aquela que estava debaixo da palmeira, atendendo as pessoas, resolvendo demandas, ela carregava a palavra do Senhor. Eu quero perguntar para vocês, minhas queridas irmãs, será que é a palavra do Senhor que ocupa os nossos lábios? É o conselho do Senhor que as pessoas encontram em nós? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E quantas vezes a gente, como crente, dá conselhos conforme este século? Você está com uma amiga passando uma dificuldade no casamento. E ao invés de você falar: vamos orar juntos e jejuar sobre essa questão, para Deus nos dar uma direção, quantas vezes fala assim: acaba logo com esse casamento, é muito sofrimento, Deus te quer ver feliz, Deus não te quer ver sofrendo. É mesmo? Imagina, né, se Deus Pai virasse para Jesus: filho, não precisa morrer na cruz não, eu te quero ver feliz, não te quero ver sofrendo. Muitas vezes, gente, o nosso sofrimento glorifica ao Senhor. Muitas vezes o nosso sofrimento é através do nosso sofrimento que o nosso coração é expandido. Muitas vezes o nosso sofrimento se torna testemunho para outro. Eu consegui vencer, você também vai. Muitas vezes é no sofrimento que nossa motivação é provada. Muitas vezes é no nosso sofrimento que o nome de Deus vai ser levantado e glorificado na nossa vida. Jesus não falou que a gente ia ter uma vida fácil. Ele falou: no mundo vocês terão aflições. Ele não falou: talvez vocês tenham. Vocês terão. Garantia. Mas ao seguinte ele fala: mas tem de bom ânimo. Não desanima não. Não fica abatido não. Não fica entristecido não. Porque eu venci. Foi porque Jesus se esvaziou e se humilhou até a morte de cruz, que Deus o levantou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Mas essa parte a gente não quer. A gente quer o resultado, não quer processo. E não tem vida cristã sem processos. Ontem eu estava pregando sobre a poda. Lá em João 15, Jesus fala assim: se vocês não derem frutos, vocês vão ser lançados fora, meu Pai corta. Agora, se vocês derem frutos, meu Pai vem e poda, para que vocês deem mais fruto ainda. Mas a gente está vivendo um cristianismo tão modelado na cultura, que a gente acredita assim: não, eu tenho que ser feliz. A palavra não diz que você tem que ser feliz, ela fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor, a paz que o Senhor tem para dar, ela não vem através das circunstâncias. Porque senão o dia que estiver tudo bem, você vai amar o Senhor. E o dia que a luta chegar, você deixa Jesus para lá? É isso? O Senhor é digno de ser adorado nos dias felizes e nos dias maus. Ele é digno de ser adorado no alto da montanha e no fundo do vale. Ele é digno de ser adorado. Esse era o problema do povo de Israel nesse contexto.
Eles eram volúveis, voláteis. Quando a coisa estava boa, eles se desviavam de Deus. Se desviavam de Deus, ia viver a vida, ia curtir a vida, ia abraçar outros deuses, ia abraçar os prazeres. Vamos viver a vida. Aí a coisa arrochava, os inimigos começavam a avançar e prosperar e a oprimir, aí todo mundo se voltava para Deus. Qualquer semelhança com o nosso tempo terá sido mera coincidência. Eu não sei se vocês acompanharam o movimento no Brasil nas eleições. Eu nunca vi a igreja orando tanto. Aí, as orações foram respondidas não da maneira que uma igreja esperava. Deus perdeu o controle? Não. Por que Ele está permitindo? Talvez para parar o nosso topete e para nos libertar de falsos ídolos. O único que pode salvar o Brasil é Jesus Cristo. Eu reconheço o esforço dos homens, eu reconheço o esforço de gente séria que quer que o Brasil dê certo, eu reconheço o esforço desses homens. Mas eles não podem nos salvar. Porque o mundo, gente, o mundo está podre. A corrupção aumenta, o amor esfria de quase todos, exatamente como a Bíblia diz. E se nós não colocarmos os nossos olhos absolutamente no autor e consumador da nossa fé, nós vamos nos desviar. Daqui a pouco o povo fica ressentido com Deus. Deus não ouviu. Ele ouviu, só que ele falou não. E Deus pode falar não a hora que Ele quiser. Ele é Deus. Ele vê o amanhã, Ele sabe o que nós não sabemos. E se tem uma maneira da gente crescer, é na luta e na dor. E o texto aqui, que nós acabamos de ler, evidenciou isso. Apertou para o lado de Israel, o que eles fizeram? Se voltaram completamente para Deus. Senhor, nos salva. E quando eles se voltaram para Deus, Deus fala para Débora, Débora, vai falar para Baraque, e que eu vou adiante de vocês, vou vencer essa batalha. O que nós estamos carregando nos lábios, minha querida, nesses dias que nós estamos vivendo? Será que lá na sua família, no seu trabalho, aqui na comunidade de fé, ou na comunidade de fé da qual você faz parte, você é uma profetisa de Deus? Você anda com a esperança nos seus lábios? Você é aquela que vai encorajar aquela irmã que você sabe que está enfraquecida? Você é aquela que se levanta como boca de Deus? Às vezes a gente pensa que precisa de receber uma revelação sobrenatural, como Débora recebeu aqui. Deus falou diretamente com Débora e levantou, falando na boca dela. Porque aqui não era Débora falando, gente. Eu vou. Prepare-se. Este é o dia que o Senhor entregará. Não, lá mais atrás. Eu farei Císera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Quem está falando isso? É a boca de Débora, mas é a voz de Deus. Convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Císera, comandante do exército de Jabim. É Deus que está falando. Mas, gente, a profecia não é só isso, como eu já disse. Às vezes, quando você está com uma amiga no seu coração, está lembrando dela. Mas, gente, por que eu estou lembrando de fulana hoje? Pega esse seu celular que você só usa para ver besteira. Vai lá, procura ela no WhatsApp. Ora, fala, Senhor, coloca mais palavra na minha boca para fulana. Aí começa o áudio já falando, oi fulana, bom dia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Minha querida, eu estou com você no meu coração. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Eu não sei o que você está passando, mas em toda circunstância, eleva os seus olhos ao Senhor. O Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza. Volte-se para Ele. Deixa eu orar por você. Você precisou de uma plataforma para ser boca de Deus? A gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. Gente, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. É o mesmo Espírito com o qual você foi selado para o dia da redenção. Mas, via de regra, nós entristecemos o Espírito Santo, deixando
a nossa carne tomar o governo. Ou ficar andando em círculos, querendo achar um propósito sobrenatural. Você se lembra da parábola dos talentos, gente? Para um, Jesus deu 5. Para outro, Jesus deu 2. Para outro, Jesus deu 1. Olhou para um, menosprezou. Mas quer saber? O que eu vou fazer com isso? Vou pelo menos guardar, né? Porque aí quando ele voltar, eu devolvo para ele o que ele me deu. E Jesus chamou esse servo de mau e negligente. E parece injustiça. Pegou o que era dele e deu para aquele que ele tinha mais. Parece injustiça, né? Às vezes você pensa assim, mas fulano tem tantos talentos. Ela canta, ela toca, ela prega. Ela é quase uma igreja sozinha. Para de olhar para o que Deus deu para outra. O que você está fazendo com o que está na sua mão? Jesus não mandou você tomar conta da vida da outra. Tem até uma musiquinha, um hino que a gente conhece bem, né? Toma conta da sua vida. Né? Assim. Olha para a semente que está na sua mão, olha para o que Deus te entregou. Senhor, o que eu posso fazer com esse talento? Eu conheci uma história, gente, de uma senhora. Eu conheci um ex-presidiário. Ele já está com o Senhor. Ele ficou preso por alguns anos, por ter participado de um crime de assassinato. E ele se converteu a Jesus ali na cadeia. E ele me contou uma história que me tocou muito, nunca mais eu esqueci. Ele me contou que uma senhora, que todas as semanas, chegava no presídio um pacote de cartas para cada preso. Escritas à mão. E naquelas cartas ela se correspondia com cada preso, apresentando a eles o plano de salvação, dando palavras de encorajamento. Uma senhora. A coroa dela vai ter mais pedra que a minha. A Bíblia diz que naquele grande dia muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. É nesse modelo aí. Eu não soube nem o nome dela. Eu sabia que ela morava numa cidade pequena do Rio de Janeiro. E que ela tinha o cuidado. E ele contou, aquele ex-preso, aquele ex-presidiário contou para mim assim: Helena, tinha presos ali que jamais foram visitados pela família. Jamais a família morreu para a família. E eles ansiavam para chegar às cartas daquela irmã. Muitos ali entregaram a vida a Cristo por causa da fidelidade do ministério secreto dessa irmã. O grande dom? Escrever cartas. Gente, nós somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis porque hoje a gente tem tanta facilidade. Quando eu olhei um pouco sobre a história do apóstolo Paulo, eu vejo os naufrágios, os açoites. Quanta dificuldade de transporte, de ir de um lugar para outro. Amanhã eu vou pegar um avião e em 9 horas eu estou a 10.000 quilômetros daqui. Se Deus quiser. Você entra num avião, você entra num carro. Esse percurso que a gente fez com o pastor Renato do hotel até aqui, os discípulos, se fossem fazer, ia levar dias a pé. A gente tem essa facilidade, tem um carro para dirigir, tem um WhatsApp para evangelizar, pode plantar esperança no coração das pessoas através de uma mensagem, pode fazer um post que edifica pessoas através das suas redes sociais, mas usa para ostentar, usa para participar de fofoca. Gente, Débora carregava a palavra de Deus e nós devemos, como mulheres de Deus, carregar a palavra de Deus.
uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de exortação em amor, uma palavra de ensino. É isso que uma profetisa do Senhor faz. Quantas vezes nós temos todas as ferramentas para ser instrumento de Deus sem sair da nossa casa? Mas a gente fica lá, não, estou esperando Deus me chamar, estou esperando Deus me usar. Está enterrando o seu talento. Porque Deus já te deu a vida, Deus te deu saúde. Todas nós aqui, tem alguém aqui que não tem um telefone celular, gente? Não, meninas não, é bom vocês não terem mesmo. Alguém aqui de 15 anos para cima que não tem celular? Tem um WhatsApp? Entendeu o que eu disse? Como é que você está usando o que Deus te entregou? Qual é a sua palmeira? Débora se assentava no caminho, debaixo da palmeira, chamada Palmeira de Débora. E ali ela resolvia questões, dava conselhos, e era alívio e governo para o povo de Israel. Quantas pessoas, gente, desnorteadas na nossa geração. Quantas mães entristecidas com filhos longe do Evangelho. Quantas mulheres criando seus filhos sozinhas porque foram abandonadas. Quantas de coração partido porque foram traídas. O diabo tem ocupado o nosso tempo e a nossa mente para nos desviar do nosso propósito. O nosso trabalho virou o ídolo. Nós cristãos nos gabamos, cristãos evangélicos, nos gabamos de não sermos idólatras. Mesmo. Tem um livrinho assim, de poucas páginas, do Timothy Keller, que se chama Falsos Deuses. Eu aconselho você ler. Você vai ficar surpresa de como o nosso coração evangélico é inclinado à idolatria. Tudo que toma a primazia de Deus na nossa vida, no nosso coração, é um ídolo. O apóstolo Paulo diz aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Hoje nós não nos embriagamos de vinho, mas nos embriagamos de trabalho, nos embriagamos de dinheiro, nos embriagamos de compras, nos embriagamos de cobiça, nos embriagamos de coisas, nos embriagamos de projetos que roubam o propósito, o significado da vida que nós temos em Deus. Jesus deixou bem claro: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou falando de preguiça não, gente. A gente precisa trabalhar para viver. Ninguém aqui vive de vento. Alguém aqui vive de vento? Não, a gente precisa trabalhar para viver. Mas é trabalhar para viver e não viver para trabalhar. A gente aqui nesse tempo na América, a gente encontrou com... A gente foi de uma cidade para outra com um motorista de Uber. E a gente veio conversando com esse moço. No primeiro momento ele não se identificou como cristão, mas eu falei assim: gente, tem alguma coisa nesse moço que está ligado com a gente. Espírito Santo, né, gente? Um moço com uma fala mansa, um jeito tranquilo. Eu disse: esse aí é filho. Esse aí é filho. Não deu outra, né? Pela conversa a gente já viu que era filho mesmo. Aí a gente começou a conversar. Você está aqui na América tem quanto tempo? Tem 5 anos que eu estou aqui na América. É mesmo? É. E como é que está sendo esse tempo? Está sendo bom. Aqui nesse país a gente trabalha muito. Mas eu aprendi que a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Eu entendo que a gente trabalha e desfruta. Trabalha e desfruta. Trabalha e desfruta. Aí quando ele falou isso eu lembrei de Deus criando em 6 dias, descansando no 7º. E ordenou a gente a fazer o mesmo, né?
Trabalha, descansa. Trabalha, descansa. Para o seu equilíbrio emocional, para a sua ordem espiritual, para a vivência em família. Tudo com ordem e decência. E aí ele falou assim, de um jeito tão interessante. Sabe o que eu descobri? É que dinheiro vem e vai. E o tempo só vai. Gente, isso me falou tanto comigo. Ele falou assim, eu estou aqui há 5 anos, mas eu, minha esposa e meu filhinho já conhecemos 33 estados. Eu mesmo? Sim, é. A gente decidiu viver com menos. Aqui, esse país faz a gente querer sempre mais e nunca estar satisfeito. Você não pode entrar na pilha. Você não pode esquecer que você tem família. Meu filho só é pequeno uma vez na vida. Eu e minha mulher só temos saúde assim, enquanto a gente é mais jovem para fazer as viagens que a gente faz. Então é assim que a gente desfruta. A gente vive com menos para plantar valores e memórias um no outro e no nosso filho que a gente está criando. Eu pensei, quanta sabedoria. Quanta sabedoria. Porque tem gente que está aqui há 20 anos, trabalha igual um burro de carga e não constrói nada. E ainda deixa uma família despedaçada pelo caminho. Não menospreze a estratégia do inferno. O diabo nunca vai vir vermelhinho, com chifrinho e tridente, dizendo, eu sou mau. Ele vem e nos tenta segundo a cobiça do nosso coração. E ele vem e fala para você assim, trabalha mais um pouquinho, seus filhos merecem ter mais do que você teve. Parece bom, não parece? Mentira. Porque inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. Se você é forte, resiliente hoje, é porque talvez a vida sua não foi mole, foi dura. Por isso você valoriza tudo que você tem. Mas a gente quer poupar os nossos filhinhos. Estamos criando uma geração fraturada, enfraquecida, que corta os pulsos aos 11 anos de idade. Que a palavra, o conselho do Senhor esteja no nosso coração. Que a nossa primazia, nossa primeira intenção, seja trabalhar em conjunto com o céu. Senhor, eu estou na terra, mas eu não sou dessa terra. Eu sou uma peregrina aqui. E eu quero ser luz e ser sal e ser uma tocha acesa por onde eu caminhar, como Débora era, como Jael era, instrumentos prontos a ser usados. Deus não usou todo o exército, Deus levantou uma mulher para enfiar uma estaca na cabeça do inimigo com os instrumentos que ela tinha na mão. Deus usou uma mulher casada, que talvez precisasse se ocupar da sua própria casa, mas Deus a convocou para ser a boca dele no meio daquele povo. E é assim que Deus quer chamar você, e é assim que Deus quer usar você. Mas outras coisas estão ocupando o lugar de Deus no seu coração. A primazia da sua vida é outra. E você acha, não, deixa Deus usar a Helena. Deixa Deus usar a pastora Thaisa. Não, gente, Deus quer usar você. Você não é um frequentador. Deus não te chamou para ser uma frequentadora de igreja. Deus te chamou para ser a igreja. Parte do corpo. Parte do plano de Deus. Eu não estou em todos os lugares. Eu não estou na sua casa, eu não estou na sua vizinhança, eu não estou no seu trabalho. Muitas de vocês aqui limpam casas. Você já pensou o que é isso? Alguém te entrega a chave da casa dele e te autoriza a entrar. Entra como profeta da vida. Enquanto você limpa, vai profetizando sobre essa família. Oh Deus, eu estou abençoando essa família. Que cesse aqui a contenda. Que cesse a rebelião nessa casa. Oh Deus, abençoe esse adolescente. Se apresenta para ele, Jesus, quebrando o coração desse adolescente. Oh, vai limpar o quarto do casal. Oh Deus, entra aqui, santifica esse leito, Senhor. Converte o coração da mulher ao marido, do marido à mulher, e dos dois ao Senhor.
Você está aqui como você está aqui como agente da vida. Às vezes você vai entrar num quarto onde o diabo está querendo levar suicídio. Deus te dá a chave primeiro. E muitos de nós entramos lá, ai, que dificuldade, ô casa ruim, ô porqueira, que povo porco, meu Deus do céu, ô americanazada porca. E vai limpando e reclamando. Que o conselho do Senhor, a vida do Senhor, a palavra do Senhor. Eu conheci uma mãe que veio para cá, viúva. Ela veio deixando os filhos, crianças para trás. Ficaram 3 anos distantes. E quando ela finalmente conseguiu se organizar e trazer os filhos para a América, ela trouxe os filhos para a América e ela falou um conselho de ouro. Ela falou com os filhos o seguinte: o Brasil é a terra-mãe. Nunca amaldiçoe a terra-mãe. Foi de lá que vocês nasceram, foi lá que Deus fez vocês nascerem. Sejam gratos e abençoem o Brasil. Agora a América é sua mãe adotiva. É ela que te sustenta, te dá o pão e te dá abrigo. Não amaldiçoe aquela que te dá sustento. E quantos de nós não prosperamos? Porque ou está amaldiçoando a mãe de origem, ou está amaldiçoando a mãe adotiva, quando não está amaldiçoando as duas. Quer ser abençoado, minha irmã? Não vai não. Porque Deus não abençoa o murmurador, aquele que não consegue ver a bênção dele. Ah, mas meu patrão é muito difícil. É de gente difícil. É para gente difícil que Deus quer se apresentar. E talvez a única possibilidade deles conhecer a face amorosa de Deus é a sua vida. Mas o diabo está usando você para profetizar a palavra dele. Oh, que porcaria, que sujeira, não aguento mais. Eu vou sumir para o Brasil. Ah, o Brasil era tão bom, o Brasil é maravilhoso. Volta para lá então. Você está aqui, seja uma bênção nessa nação. Ou então volta para casa, gente. Lulinha está lá te esperando de braços abertos. Você não pode ser uma bênção aqui, vai ser uma bênção no Brasil, mas vai ser uma bênção em algum lugar, pelo amor de Deus. Porque Deus não te chamou para ser maldição, Deus te chamou para ser uma bênção. É muito lindo a gente olhar para Débora. Olha que linda a imagem, gente. Pensa comigo. Olha que mulherão. Dá até vontade da gente pôr a roupa igual, né? Comprar uma capa, uma espada. Foda. A couraça da justiça já está sobre você. A espada do Espírito está na sua mão. Você está calçada com o evangelho da paz. O capacete da salvação está sobre você. No mundo espiritual você está revestida. Use essa armadura, mulher. Fecha essa boquinha para falar coisa má e deixa Deus usar a sua boca como Deus usou a boca de Débora. Seja uma profeta da vida. Seja aquela que carrega a palavra do Senhor onde você entrar. De tal forma, gente, que quando as pessoas falarem, então vai comigo. Baraque estava tão consciente de que ela carregava o conselho, a palavra do Senhor, que ele não queria só a palavra, ele queria a presença dela. Será que era só porque era Débora? Ou era por quem ela carregava? Gente, as pessoas têm que ter saudade quando a gente vai embora. Poxa, por que a fulana foi embora? Que palavra, que presença de Deus através da vida dela, que conselho, que amiga que ela foi. Não, no meu momento mais difícil, era ela que estava comigo. No meu momento mais difícil, eram as mensagens que ela mandava pelo WhatsApp que me fazia levantar da cama. No meu momento mais difícil, foi ela que veio para ficar no hospital comigo. Quando a gente vê Jesus fazendo milagres, gente, raríssimos milagres foram feitos no templo em Jerusalém. O que tem aí? Dá de comer? Mestre, mas é muita gente, não tem o que comer não. O que tem? O que tem aí? O que tem? Ah, tem 5 pães e 2 peixinhos. Ah, me dá aqui. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre não, gente. Não é sobre nós, é sobre Ele.
Para de sonegar os seus 5 pães e 2 peixinhos. Ah, mas eu só sei fazer isso. Faça para a glória do Senhor. Não enterre aquilo que Deus te entregou. Para de ficar inteirada do que a outra faz. Deixa, graças a Deus. Olha que coisa linda. Como é que é a irmã que faz a decoração? Pois é, a Marcela e a Marina, olha que linda. Elas têm o dom de decorar. Seja grato, aprecie. Não inveje. Olha que bênção. Sabe, gente, olha que eu estou falando com conhecimento de causa. Teve um período da minha vida que eu fui esmagada por causa da inveja. O invejoso não prospera. O invejoso fica andando em círculo. O invejoso não avança. Helena, mas eu já tentei, eu não consigo me livrar da inveja, Helena. Sabe ranço que sobe em mim quando a outra conquista? Eu sei o que é isso. Pecado, tá? Primeira coisa, confessa como pecado. Senhor, eu estou pecando contra o Senhor, eu estou sentindo inveja. Nomeia. Para de falar, não é pecado, não, é justiça. Fulana também merecia ter. Para de pôr peruca. Vai criar inveja. É inveja, é pecado contra Deus. Mesmo que ele seja silencioso, é pecado. Deus sabe. E o diabo também. Então denuncie o seu pecado. Senhor, é pecado. E eu não quero mais sentir isso. Aí sabe o que você começa a fazer? Começa a agradecer. Senhor, obrigado pela vida das suas filhas, Senhor. O Senhor deu um dom lindo para elas. A gratidão combate a inveja. Por isso que o Senhor fala para a gente ser agradecido em tudo. Que quando você tem um coração grato por quem você é, pela misericórdia e bondade do Senhor por sua vida, por aquilo que Ele tem te concedido, sobra menos espaço para inveja. Deus está usando a outra, glorifica, Deus, que bênção que elas nos abençoem através do dom dela. Que bênção, Senhor, glória ao Senhor. E eu estou aqui também para ser usado pelo Senhor do jeito que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Então, que em nome de Jesus, minhas irmãs queridas, que a gente se levante como Débora nessa geração. No capítulo 5, eu quero ler só para vocês. O cântico de Débora e Baraque. Eles começam a proclamar e a louvar a Deus pela vitória que o Senhor deu a eles. No verso 6 diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Como mãe para uma nação. A mãe cuida. A mãe socorre. A mãe aconselha. A mãe defende. A mãe intercede. Se é uma mãe curada, caminhando nos caminhos do Senhor, se não é uma mãe adoentada, uma mãe psicopata, se ela é uma mãe vivendo uma maternidade, ela pode ser uma mulher totalmente imperfeita, mas é um instinto natural de uma mãe proteger os seus filhos, como uma leoa. É um instinto natural de uma mãe orar pela sua descendência. É o instinto natural de uma mãe ensinar os seus filhos nos caminhos que eles devem andar e nos valores que ela acredita que são corretos. E Deus quer nos levantar como mães nos lugares que Ele tem nos colocado. As mulheres com conselho, as mulheres que defendem o que é certo, as mulheres que lutam pela justiça, as mulheres que continuam insistindo em ensinar o que é certo, mesmo quando nós estamos mergulhados num mundo de corrupção. Para quebrar a escuridão, gente, não precisa de acender uma lanterna enorme, não. Se você riscar um palito de fósforo, a escuridão já não existe mais. Uma pequena luz quebra a mais densa escuridão. Então, que você não menospreze, minha querida, a luz de Deus em você. Deixe ela brilhar através de pequenos gestos, de pequenas atitudes, de se posicionarem como mães nessa nação que vocês vivem hoje. Feche os seus olhos.
Faça uma reflexão de como que você está levando a sua vida. Quando nós vivemos focados em nossas próprias necessidades, a gente vai definhando. Pouco a pouco, a gente vai murchando. Mas quando nós começamos a operar dentro do propósito de Deus, sendo resposta, levando alívio, prestando atenção não apenas às nossas próprias necessidades, mas compartilhando aquilo que recebemos, flui uma alegria disso, que dinheiro nenhum pode pagar. Nós nascemos para ser resposta. Nós nascemos para levar alívio. E enquanto nós levamos alívio, também somos aliviadas. Enquanto somos resposta, Deus também traz respostas até nós. O caminho mais rápido para se desviar de Deus é viver uma vida autocentrada, uma vida egoísta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito. Porque Jesus nos amou até o fim. Ele deu a sua própria vida. Então, gente, isso é o nosso DNA. O nosso DNA é conceder, é cuidar, é ser alívio. É ser resposta. É compartilhar aquilo que você recebeu. Seu tempo, seu dinheiro, suas roupas, seus sapatos, sua casa, seu carro. Dê a carona. A roupa que não te serve. Helena, mas um dia eu vou emagrecer. Quando você emagrecer, Deus te dá outra nova. 100 pares de sapato. Enquanto a outra irmã não tem nada. Nós não precisamos de grandes coisas para sermos um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Nós precisamos apenas olhar para as sementes que Ele já nos entregou e deixar que Ele as faça florescer e frutificar. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor nos formou de forma tão sobrenatural. O Senhor decretou com seus próprios lábios que nós seríamos ajudadoras idôneas, aptas, capazes, competentes e moralmente corretas, para ser socorro, alívio, levar resposta e esperança para os que estão abatidos e desanimados. Nos faz como Débora, como Jael, prontas, habilitadas, instrumentos afiados para fazer a sua vontade, sem disputar poder com os homens, sem se comparar a eles, mas florescendo na sua feminilidade e na força que ela tem. Que nós, como mulheres, carreguemos o teu conselho, a tua palavra, o teu ensino, na ponta da língua. Que os nossos lábios sejam instrumentos de justiça, de esperança, de favor e de alívio.
E que o Senhor coloque um guarda à porta da nossa boca, para que nós não a emprestemos ao diabo. Afasta de nós a má notícia, a maledicência, a fofoca, os lábios mentirosos, caluniadores, murmuradores. E que a sabedoria do Senhor tome a nossa mente, mude o nosso coração e manifeste com os lábios a tua justiça, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe vocês, queridas, que vocês se levantem como Débora nesse país, nessa geração, por onde vocês andarem, que nas casas que vocês trabalham, nas empresas, nas lojas, nos escritórios, nas escolas que vocês estudam, ou servindo a sua família em casa, que você seja uma profetisa do Senhor, que a palavra de sabedoria, conselho e alívio esteja nos seus lábios, que Deus leve respostas através da sua vida, manifeste a presença dEle onde você estiver, para a glória do nome do Senhor e para a expansão do seu reino sobre a terra, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.